Estão todos aqui? Tomaram seu pequeno almoço? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos orar novamente? Senhor, Pai da eternidade, Pai do amor, eu já te agradeço, Senhor, por esse momento, pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, nessa manhã de ministrar a Tua palavra. Senhor, nós não merecemos, não somos dignos, Senhor, de estar aqui. Mas o Senhor é bom. E o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem encoraja, o Senhor é quem dá a direção, a instrução. O Senhor é quem ensina. E eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Que eu diminua, o Senhor cresça, que eu diminua, o Senhor apareça, para a glória do Teu nome. Obrigada, Papai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, irmãos, confesso que vocês sabem, né? E eu estou tremendo aqui. Não é fácil estar aqui em cima para ministrar a palavra do Senhor. Eu sempre fujo. Porque eu sempre penso, irmãos, que para você estar aqui, você tem que ser muito sincero, não é? Você tem que falar realmente aquilo que Deus quer que fale, primeiramente para você, depois para o outro que está ouvindo. Então, isso é muito sério. E essa história de hoje, eu passei a semana ouvindo essa história, até, como que diz, até abusar. Até não querer mais ouvir. E eu gostaria que você, que Rômulo colocasse 2 Reis 4. Você já ouviu essa história? Você já leu? Você já cansou de ouvir, de ver, não é? Outras pessoas pregando. Mas quem sabe hoje vai ser diferente. Porque a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, não é? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que hoje pode ser diferente do que você já ouviu. E vamos começar 2 Reis, capítulo 4, verso 1 em diante, até o 7. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Amados, só até aí por enquanto. Nós podemos ver que essa história, conforme eu já disse, você já leu, você já ouviu, você já cansou de ouvir. Mas eu quero trazer à tona um pouco essa história desde o início. Não começando no capítulo 4, mas passando um pouco do início. Obrigada. O livro de 2 Reis começa com a história de um rei, que é Acasias, acho que é esse nome. E foi um dos personagens da história de Acabe. Acabe todos conhecem, melhor do que Acasias, né? E o profeta Elias prediz sobre a morte desse rei. E o profeta, na época, é o profeta Elias. E aí, no capítulo 2, fala de Eliseu, que era discípulo de Elias. E já havia presenciado várias coisas através de Elias. Várias coisas que Deus tinha feito através de Elias. Eliseu presenciou até a abertura do rio Jordão, o qual Elias, com seu manto, tocou no rio, e o rio se abriu e eles passaram a pé enxuto. E aí nós entramos na nossa história. Cujo tema eu coloquei o seguinte: o profeta e a mulher viúva. Profeta, o que recebe a instrução e obedece.
viúva, a mulher viúva, que recebe a orientação do homem de Deus e obedece. Esse foi o tema que o Senhor falou para mim. Profeta é aquele que recebe a instrução e obedece. E a mulher é aquela que recebe a orientação, o ensino e obedece. E essa mulher, amados, ela chega no profeta Eliseu, porque Elias já havia sido arrebatado. E ela diz assim, ela foi muito específica na história dela. Ela disse, olha, homem de Deus, é o seguinte, o meu marido, o teu servo, aquele que aprendeu muita coisa contigo, aquele que viu também muitas coisas acontecer, ele era um homem temente a Deus, mas ele morreu. E agora, eu não sei o que eu faço. E aí a gente vai ler o versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte, e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? O que é que como eu posso te ajudar, mulher, nessa história que você está me falando? E ele disse, me diz uma coisa, o que você tem em casa? E ela disse, nada. Se a gente for para uma versão, ela diz, eu não tenho nada em casa. Geralmente, amados, a gente, na hora do desespero, da aflição, no momento de aflição, a gente diz, não tem nada. Não temos nada para oferecer, não temos nada para dar, não temos nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer por você, Stephanie. Nada. Mas essa mulher pensou melhor e disse assim, eu tenho, senão, uma botija de azeite. E uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite? Tão pouco. Tão pouco azeite que ela tem em casa. E eu quero deixar uma frase para esse início para você. No momento de aflição, procure a pessoa certa. Quantas vezes, amados, a gente procura uma pessoa que nem sequer, Daniel, tem vida com Deus. Nem sequer, eu não vou dizer, vai à igreja. Porque a igreja, a gente vai e não é para encontrar ninguém. É para encontrar o Senhor. É para cultuar o Senhor. É isso que é a igreja. E aí, eu quero dizer isso para você. Procure a pessoa certa. Como, pastor, encontrar a pessoa certa, vai orar, irmão. Deus vai dar a direção. Deus vai falar com você quem você deve procurar para dizer o que você está precisando. Irmãos, quando ela conta essa história para o profeta, e o profeta pergunta, faz essa pergunta crucial. Sabe o que me remete também? A pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Não parece? O que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não sabia que Bartimeu queria ver? Ele já era cego. Claro que Bartimeu queria ver. Mas Jesus fez a pergunta porque muitas vezes, irmão, nós temos que falar o que precisamos. Nós temos que abrir a nossa boca e falar o que precisamos. E segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer. Sabia que, às vezes eu digo assim, Senhor, sério, nós estamos na era do mouse, né? Dá um clique lá, ok. Na era do imediato. Mas, irmãos, eu creio que Deus pode fazer na minha e na sua vida imediatamente também. Eu creio. Porque se tiver na vontade dele, ele vai fazer, amados. Olha, eu nem imaginava as músicas, eu até vi no grupo de louvor as músicas que eles iam cantar hoje. Mas a primeira diz que nós somos casa. E a segunda fez parte também da pregação. A terceira, então. Então, às vezes, até estamos cantando coisas que a gente nem sabe que está cantando. Aí diz, Senhor, é a tua casa. Aqui é a tua casa. Não é aqui. Aqui é a tua casa. Se Deus está dentro de você e é a casa, então ele é do seu dono. E como é que você pega trilhos diferentes?
Na hora do desespero, amados, ela diz nada. Mas ela pensa melhor e diz: eu tenho apenas uma botija de azeite. Só isso, irmãos. Ela só tinha isso. Deus, ele não depende de nada para mudar a minha e a sua história. Ele só quer saber o que precisamos. Ele só quer saber o que precisamos. Apenas um punhado de azeite. A partir daí, Eliseu lhe deu toda a orientação. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Amados, eu fico pensando como aquela mulher fez para sair nas ruas, no bairro todo, como pedir vasilhas aos vizinhos, às pessoas talvez que passassem na rua, como ela iria fazer isso? Já pensou se ela fosse cheia de mimimi? Eu sair de casa para pedir vasilhas vazias às pessoas? Nunca. Mas ela não teve vergonha. Ela teve coragem. Porque era o que Deus ia usar para fazer o milagre para ela. O milagre para seus filhos, o milagre para sua casa. E quando eu digo assim, irmãos, que Deus, ele age em parceria com o homem. Outra frase para você e para mim. Através do profeta, Deus orientou aquela mulher. Ela jamais ia saber que ela tinha que sair. Eu acho até que ela esperava assim. Eliseu, me poupe, né? O senhor está pedindo eu sair para pedir vasilhas? Não, será que o senhor não pode orar e Deus descer do céu o que eu estou precisando? Eu estou precisando de dinheiro para pagar as minhas dívidas. As minhas não, que meu marido me deixou. Ela teve atitude. E muitas vezes é essa atitude que nos falta, amados. É essa atitude que nos falta. Ei, Daniel, me empresta aí algumas vasilhas, querido, da tua casa. Me empresta aí algumas vasilhas. Me empresta aí, Tavinho, algumas vasilhas da tua casa. Me empresta, Ricardo, algumas vasilhas. Agora me pergunta, Thaís, o que é que você vai fazer com essas vasilhas? Se Thaís me perguntar, eu fico em silêncio, amados, porque o mistério é para você, não é para Thaís. Não é para ninguém, é para você. Mas ela saiu, o texto diz que ela saiu. Ela teve atitude. O primeiro vá e peça. Já pensou se ela ficasse esperando? Não, acho que não vou fazer isso que Eliseu falou, não. Ele não tem noção do que eu estou passando. Ele não tem noção do que eu estou precisando na minha casa, com meus filhos. O texto diz que os credores iam levar os filhos dela. Porque naquela época era isso. Eu li um pouco, não fiquei muito entretida muito nesse foco do Velho Testamento, mas eu li e soube que quando não tinha que se pagar, levava os filhos. Levava o que tinha mais de precioso. Então ela entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. Não é para ficar contemplando as vasilhas que já estão cheias, não. O que for enchendo, vai colocando à parte. Vai enchendo, vai derramando e colocando à parte. Vai enchendo e colocando à parte. Vai enchendo e colocando à parte. Não fica contemplando, não fica pensando que só vai ser só até ali. Vai enchendo e colocando. Se enche, se enche, se enche até esborrar. Até transbordar, se encha. E quantas vezes, irmãos, a gente fica choramingando, cheio de mimimi, de biquinho, porque
está acontecendo isso ou aquilo com a gente. Estevão me conhece e sabe que quanto mais eu tiver passando algo, mas eu não arredo o pé. Pode o sangue correr na canela. Pode a coisa estar doendo. Eu digo, amor, a gente vai conseguir. A gente vai passar a gente vai pular esse muro. A gente vai conseguir. Não é assim. O meu Deus, antes de vir para cá, ele fez promessas. É por isso que estamos aqui. É por isso que você está aí sentado. Quem disse que a gente um dia ia ter uma igreja assim? É o Senhor, irmãos. Nós começamos numa garagem, morrendo de frio, onde meu esposo tocava, cantava, descascava a cana e distribuía. Quando eu entrava para ficar com as crianças na sala da minha casa, o Senhor dizia, ore pelos ministérios dessa igreja. E eu dizia, Senhor, como orar pelos ministérios dessa igreja se não tem pessoas? O Senhor disse, ore. E eu disse, vou orar. Pelas madrugadas, Senhor, ore pelo ministério de louvor, ore pelo ministério infantil, ore pelo ministério da recepção, ore, busque. E cada vez que eu me ajoelhava, irmãos, eu sentia, se tu se levantar sem nada, eu não sou Deus. Atitude. Essa mulher teve atitude. Ela não ficou quieta enquanto ela não teve muitas vasilhas vazias. Sabe o que o azeite significa aqui? A presença de Deus. Essa é a presença de Deus, no contexto aqui. É a presença de Deus, amados. Se encha da presença de Deus. Não deixe passar pelo menos um dia. Nós temos quanto tempo? 24 horas. Será que durante 24 horas você não tem ao menos 5 minutos para entrar na presença de Deus? Eu duvido. Você pode estar na fábrica, você pode estar num café, você pode estar num restaurante, você pode estar onde for. Eu tenho certeza que você pode ir ao banheiro e passar 5 minutos lá, ou menos, não sei. Dizer, nem que seja assim, Senhor, chega aqui. O 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Amados, como é que pode? Eu lendo a história e fui lá atrás. Como é que pode que um pouco de azeite podia encher tantas vasilhas? Ela derramava e as vasilhas iam cheias. Ela derramava e as vasilhas iam cheias. O azeite não parava. Ele continuava transbordando. Ele continuava derramando. Ela nem questionou nada. Ela disse, eu vou fazer o que o homem de Deus está pedindo. O fechar a porta nos remete o que Jesus orientou em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai escuta em secreto. Ele sabe as tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa. E olha, irmãos, eu não estou aqui querendo passar a mão na sua cabeça e dizer, olha, vai dar tudo certo mesmo. Eu estou dizendo é que Deus vai faz fazer ficar tudo bem. É isso que eu quero dizer para você. Porque eu não preciso disso, de estar cheio de lenga-lenga aqui, não. E sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Amados, o azeite não acabou. Ele parou de correr. Ele parou de ser derramado porque não tinha mais vasilhas. Porque se tivesse vasilhas, ela ia continuar enchendo.
Claro que ela ia continuar enchendo. Quando todas estavam cheias, que ela pediu a seu filho. E quando o seu filho disse que não tinha nenhuma, o azeite parou de correr. Deus, com certeza, iria continuar com um milagre. Se houvesse vasilhas, iria continuar com o milagre. Deus continuaria derramando as bênçãos naquela casa. Derramando as bênçãos e o poder naquela casa. Porque o poder de Deus é ilimitado, amados. Isso significa que se você crê, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independentemente do tamanho delas. Às vezes precisamos, sabe o que, irmãos? É ter mais fé. Que é o que muitas vezes nós não temos nas situações. Primeira coisa, essa mulher procurou a pessoa certa. Depois, recebeu a orientação certa. Depois, Deus usou o homem para que ela fosse abençoada, ela e os filhos. Porque ela não tinha culpa. E depois é que você vai ver a história. Desculpa. Ixi, pega água, bebe, vai. Deus fará coisas de acordo com a nossa fé. No milagre existe nossa parte e a parte de Deus. No milagre existe a tua parte e a parte de Deus. Quando tudo acabou, o 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela foi contar tudo a Eliseu. Eliseu, fiz tudo conforme o Senhor mandou. E agora? E agora? Segundo, vá, irmãos. Primeiro, vá e peça. Segundo, vá. Vai e vende o azeite. Olha, esse azeite, mulher, não é para tu ficar contemplando em casa, repito. Não é para tu ficar com essas vasilhinhas em casa e de uma em uma tu sair vendendo, derramando. Não, pega todo o azeite. Vai montar uma barraquinha ali na feira de Valença. Vai lá para a feira de Monção. Vai lá para a feira de Cerveira, mas vende esse azeite, porque vai ser desse azeite, desse milagre, que tu vai viver, tu vai pagar as dívidas. Não desvia o caminho. Se é para pagar as dívidas, é para pagar as dívidas. Paga as dívidas, porque o que sobrar, tu vai viver com teus filhos. Já pensou, irmãos? Que milagre! Ela teve atitude desde o início. Para mim, essa mulher teve atitude desde o início. Ela teve coragem de ir ao homem de Deus, falar o que estava passando. Ela teve coragem de pedir as vasilhas. Ela teve coragem de encher as vasilhas, porque ela poderia ficar muito bem ainda. Eu vou fazer isso nada. Isso vai cansar. Eu vou deixar isso na sala. Aí amanhã eu encho uma, depois da manhã coloco em outra. Vou me sentar, talvez me deitar, e vou fazendo pouco a pouco. Não. Era urgente, amados. E disse ele, vai, vende o azeite. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. O milagre dos 5 pães é 2 ou 3 peixinhos. Esqueci quantos peixinhos eram. 2 peixinhos. Obrigada, Thaís. Quando multiplicou, sobrou quantos cestos? Vocês lembram? 12. O milagre do Senhor é assim, irmãos. Sempre vai sobrar. Sempre vai sobrar. Você pensa que não, mas vai sobrar, Stephanie. Ontem eu disse, foi essa semana, eu disse ao meu esposo, põe o pé sobre as águas, Estevão. Tu não está vendo, eu também não. Vamos caminhar dessa forma. Porque, irmãos, foi me feita uma pergunta ontem. Eu esqueci de trazer o papelzinho. Na dinâmica lá no PG das mulheres.
E tinha que sair essa pergunta para mim. Ai, meu Deus. Tu lembra? Por favor, Thaís. Qual é o maior desafio da sua fé? Não responda para mim, responda para você mesmo. Irmãos, no dia que eu não tiver mais fé, não tem mais por que motivo estar aqui. Porque a fé é que me move. É a fé que me faz caminhar, é a fé que me faz viver, é a fé que me faz rir, é a fé no Senhor que me faz olhar além e ver. Essa igreja está só esse pouquinho aqui, é só esse pouquinho de azeite aqui, ó. Mas ele vai transbordar. Ele vai transbordar. Pode vir pouca gente, pode vir muita gente em certos cultos, não importa. Vai transbordar. O que importa é a presença do Senhor na sua vida e na minha vida. Então ela foi e contou a Eliseu. Venda o azeite e pague a dívida. Ela não ficou parada, irmãos. Ela não ficou parada. Lembre-se disso. Ela não achou que aquelas vasilhas iriam caminhar sozinhas, cheias, para ser vendidas. Não, precisava dessa atitude dela pegar as vasilhas e vender o azeite. Bota uma barraquinha na feira de Valência que você consegue vender o azeite. Você vai conseguir, senhora. Porque o Deus que me deu a instrução de eu lhe ensinar, lhe orientar como é que você vai fazer, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Vimos aí um grande exemplo de obediência. Não só obediência por parte do profeta, que recebeu a instrução e falou para ela, mas obediência por parte dela. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Só volta se você quiser. Por mais que você esteja aqui ouvindo essa palavra. E eu não sei como é que você está recebendo, e para mim nem interessa, sabe por quê? Porque é Deus que pediu para me falar. E eu não tenho, eu estou assim, Jesus não me manda não, porque o negócio vai ser forte. Cansei, irmãos. Cansei de passar a mão na minha cabeça e ficar, ô Celinha. Cansei, amados. E não estou aqui para me mostrar, não. As vasilhas não poderiam ser vendidas sozinhas. Ela e os filhos tiveram que sair. Quem sabe colocar, conforme eu disse, uma barraquinha. Ou bater de porta em porta para vender o azeite. Ela não foi pedir de porta em porta as vasilhas vazias? Porque ela não poderia ir de porta em porta vender o azeite? Poderia sim também. Gere nas aflições o milagre. Gere nas aflições o milagre. Não fique sentado, ou até mesmo deitado. Pergunte, corra a pessoa certa, corra para a cruz. Peça orientação ao homem e à mulher de Deus. No processo do milagre, Deus usa o pequeno para abençoar o grande. Você se acha pequeno? Amém, porque nós não somos nada mesmo. Mas Deus vai usar você, que é pequeno, para abençoar outra pessoa. Para abençoar o grande. Glória a Deus por isso. O azeite descia de uma botija pequena e enchia vasilhas vazias. Se grandes ou pequenas, eu não sei. Eu só sei que ele enchia. A presença do Senhor esteja com você. Sempre, todo momento, todos os dias, toda hora. Vai. Levanta.
Levanta de onde tu estás, levanta dessa cadeira, dessa cama. Jesus disse isso a quem? Levanta, toma o teu leite e anda. É assim que o Senhor vai agir conosco, irmão. Se a gente estiver esperando que caia do céu sem a gente fazer nada, ó o dedinho, não cai. O milagre depende de mim, tem a nossa parte e tem a parte de Deus. E às vezes queremos milagres e mais milagres todos os dias e buscamos e oramos e não acontece nada. Sabe por quê, Júnior? Porque falta a fé, a presença. Falta a intimidade com o Senhor. Falta não só confiar, mas descansar em Deus. O azeite que descia daquela botija, tão pequena, que a Bíblia diz, e que enchia todas aquelas vasilhas. Irmãos, eu fico imaginando que cena, aquela mulher na sala, enchendo aquelas botijas, aquelas vasilhas, perdão. Ai, meu Deus, que lindo, que maravilha! Pois não é que está acontecendo? Está acontecendo! Caramba! É a presença, irmãos. Você às vezes nem sente, mas Deus está ali. Ele quer apenas que você abra a boca. Ele quer apenas que você se levante, tome a sua maca e ande. Ele apenas quer que você dê passos. Ele quer que você dê passos para ele colocar o chão. Louvado seja o nome do Senhor. E até o verso 7, não é isso? Vai. Vá e peça. Se ajoelhe. Busque. Vá e venda. Você já tem um milagre nas suas mãos, e agora? Vai guardar isso? Vai enterrar? Não. Vá e venda. Você vai conseguir. Vai pagar as dívidas do seu marido. E vai viver com seus filhos. Deus faz multiplicar, amados, aquilo que você nem imagina. Que está na sua casa, que está nas suas mãos. Gere nas aflições o milagre. No processo do milagre, Deus usa o menor para abençoar o maior. E o azeite descia da botija pequena para encher o vaso grande. É a presença do Senhor. Quando você menos esperar, mesmo se sentindo pequeno, Deus vai lhe encher. Vai lhe encher. Isso depende de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Que história linda, irmãos. Eu não sei em que momento dessa história o Senhor falou ao seu coração. Se você está aqui e veio hoje, o Senhor separou essa manhã para você ouvir isso. Porque a semana inteira, irmão, a botija de azeite encheu, as vasilhas, o Eliseu, a semana inteira. E, irmãos, é tão interessante isso que eu falei assim, Senhor, eu não quero só essa semana que o Senhor fale aos meus ouvidos sobre o azeite, sobre as vasilhas. Não é só essa semana, Senhor, eu quero todo o tempo. Eu quero todo o tempo o Senhor falando para mim que pode acontecer, que pode fazer o milagre acontecer. Depende de mim, a minha parte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Como eu falei, eu não sei em que momento dessa palavra tão simples, mas é a palavra de Deus. Tão simples. Falou o seu coração. Talvez seja você dizer assim, eu só tenho apenas uma botija de azeite. Talvez seja só lágrimas. Talvez seja a vergonha de pedir as vasilhas vazias. O que as pessoas vão perguntar? Para que você quer essas vasilhas?
Não precisa você dizer. As vasilhas é para você. As vasilhas vazias é para você. Quem vai encher é você. Você que sabe o problema que está passando. Você que sabe o início e o meio, porque o fim está com o Senhor. Porque nós fazemos planos, amados. A resposta final é de Deus, diz a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.